Quando a gente olha para os ribeirões das neves, a gente encontra um cheiro estranho de esgoto e lixo. Mas mesmo em meio a essa poluição, animais e plantas magníficas coexistem próximos a essas águas. E ao que pese a depredação, a vida brota em meio à poluição. Mesmo nas condições mais inóspitas, a gente vê a vida resistir e se reinventar. Será que a nossa comunidade vai ter a capacidade de sonhar outra forma de se relacionar com a vida? Muitas conquistas, muitas batalhas, mesmo assim eu não deixei parar. Às vezes a gente tenta entender e não dá pra explicar. E não dá pra explicar. Pensamentos vêm, às vezes sim, às vezes não. Dá vontade de desistir, mas às vezes eu penso quantas vezes mais eu fiquei mais forte pra correr atrás. Eu sou voraz. Eu vou correr atrás, eu vou conquistar mais tudo que eu quiser. Nada vai me abalar, nada vai me impedir. Corra se Deus quiser. Eu não vou desistir, não vou sair daqui, e sim vou persistir. E eu vou conquistar, e eu vou chegar lá, e eu vou estar de pé. Estouraram todos os cadeados. Tem uma geladeira aqui dentro, alguns equipamentos aqui ainda, filtro, um carrinho. Aí eu quero saber quem vai pagar essa conta, né? Porque assim... Meu nome é Thiago Totti, eu sou morador de Ribeirão das Neves, essa cidade periférica na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu faço parte de um grupo de jovens militantes, inquietos, que movimentam a cidade através da produção cultural, através das suas lutas e resistências cotidianas. Eu pensei a possibilidade de olhar de outra forma a comunidade, de tentar entender quais que são os pontos de cultura que existem nesse local e para além dos estigmas que são construídos e cotidianamente repercutidos na mídia, dizendo sobre essa cidade super violenta, onde a agressividade, onde a falta de estrutura física, a falta de oportunidade, os crimes são a maior tônica. Porque vivendo aqui nessa cidade eu acompanhei muitos processos incríveis de resistência e eu consegui ver a potência dessas pessoas que são incríveis. O Centro Cultural de Quebrada nasce ali por volta de 2017 para frente, né? Então a gente faz diversas oficinas socioculturais, oficinas de arte urbana, de horta, já fizemos de skate, festas pontuais, como Festa das Crianças, outras festas mesmo. Agora estamos nessa pegada de pensar esse espaço aqui enquanto uma galeria de arte também, trazer exposições. Daqui de dentro surgiu o Circuito Municipal de Arte Urbana Cores no Cotidiano, que já está na sua segunda edição, e esse ano de 2021 foi muito massa, assim, né? A gente conseguiu deixar mais de 50 metros de murais de arte urbana na cidade, fizemos mais de 64 horas de oficina, apenas só um encontro presencial, onde que a gente deixou um painel de arte urbana na escola próxima aqui, que a gente tem parceria, o João de Deus. Ano passado, a gente, juntamente com o Coletivo Balaio,
A gente conseguiu arrecadar mais de 35 toneladas de alimentos para a cidade. A gente pensa isso daqui como um espaço de resistência e de segurança dessa quebrada mesmo, um braço, saca? Que a gente consiga fortalecer os espaços públicos, consiga disputar eles, mas consiga, a partir daqui, colocar nossa visão de mundo e impactar as pessoas. Que tipo de realidade a gente pode ver além do que já existe e do que está dado? Quando a gente olha para a paisagem urbana, quando a gente olha para a natureza, o que além daquilo que a gente observa naturalmente tem e a gente ainda não percebeu? Ao caminharmos pela Lajinha, a gente encontra um oásis em meio a uma selva. A gente encontra água pura, a gente encontra pássaros, flores, frutas. A gente encontra peixes, borboletas e uma paisagem belíssima. Só o fato de estar lá já regenera a gente. O Parque da Lajinha é uma área de preservação ambiental aqui na cidade de Ribeirão das Neves. E quando a gente chega na Lajinha, a primeira coisa que a gente consegue observar é a presença de lixo e entulho, que vai seguindo por todo o caminho da entrada. Onde deveria ter muita planta, muita biodiversidade, a gente tem simplesmente um campo aberto que foi utilizado de pasto e muito gado. Isso vai causando impactos à medida que os anos vão passando e impedindo o crescimento de nova vegetação. E também a gente consegue observar um curso d'água. Só que apesar de todo esse sinal de poluição, a gente consegue encontrar alguma biodiversidade lá, como por exemplo peixes e alguns insetos aquáticos. Nesse curso d'água em específico, nós temos atividade de pesca. Só que nós não temos nenhum estudo na Lajinha que comprova a qualidade da água e se esses peixes são próprios para o consumo ou não. Seguindo pela trilha, a gente tem a presença de outra lagoa. E nessa lagoa também tem atividade de pesca e as pessoas também nadam nessa lagoa. Só que também não tem nenhum estudo atestando a qualidade da água e nem se os peixes também são próprios para o consumo. E à medida que a gente vai entrando mais para dentro da Lajinha, a gente consegue observar outro curso d'água, Então é uma região onde tem bastante presença de água e que em nenhuma dessas regiões onde tem água a gente sabe a qualidade dessa água. E ela seria uma coisa muito importante, para o abastecimento da cidade. E ela é totalmente desperdiçada e todo o potencial é desperdiçado com essa falta de estudos. E nessa terceira lagoa, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente consegue observar é a falta de mata ciliar. Porém, em questão de assoreamento, ela é muito mais crítica, Não tem nenhuma mata ciliar, o máximo que a gente tem é uma mata mais densa, porém não chega a ser uma mata ciliar que vai proteger esse curso d'água de um assoreamento. E também passa bastante gado ali, e à medida que o gado vai pisando na beirada desse curso d'água, vai caindo terra e vai assoreando. E as águas da Lajinha compõem a bacia do Rio São Francisco, que é a maior bacia totalmente brasileira. Nessa parte mais preservada da Lajinha, a gente consegue ver a divisão clara, da região mais degradada e para a região mais preservada. A gente tem uma biodiversidade muito maior, com presença de diversas outras espécies de planta, e a gente também consegue observar claramente a diferença de insetos. Então a gente vê diversas borboletas muito mais coloridas e maiores, E quanto maior o bicho, mais íntegra é a área onde ele vive. E quando a gente vai caminhando, a gente consegue notar claramente a presença de líquens e briófitas. As briófitas são o que a gente conhece popularmente como musgo. E essas briófitas e os líquens, eles são extremamente importantes
porque eles são bioindicadores de qualidade de ar e poluição, o que indica que essa região mais preservada da Lajinha tem uma qualidade de ar muito significativa em relação à outra. E essas briófitas, inclusive, são muito importantes no aspecto medicinal, porque algumas briófitas elas produzem substâncias que são utilizadas para a fabricação de antibióticos. E à medida que a gente continua por essa trilha, a gente chega numa cachoeira, no meio da Lajinha. E essa cachoeira tem todo um potencial para transformar esse parque numa área de turismo de base comunitária, né, gerando renda para a população que mora no entorno dessa região. E também tem todo um potencial para a questão do lazer, né, da população que mora em Ribeirão das Neves, e também de educação ambiental, podendo trazer as crianças que estudam nas escolas em Ribeirão das Neves para esse contato mais próximo com a natureza. O intuito é transformar o Parque da Lajinha em um parque de fato. Registros da Lajinha. Isso aqui é produção cultural, bebê. O resto, olha aqui, olha a correnteza. Estamos aqui no Parque da Lajinha fazendo uma expedição para gravar um curta que fala sobre os pontos de cultura da cidade e quer mostrar outros lugares e fazer um debate sobre o nosso pertencimento. Aí a chuva pega a gente no meio do caminho. Olha a expedição como é que tá. Ai, que bom que passou. A natureza é viva e dinâmica igual nossa cultura. E para tentar entender mais essa relação entre as duas, talvez a gente possa voltar às memórias da nossa infância, aos chazinhos que nossas avós, que aprenderam com as avós delas, nos davam para sarar nossas doenças, das plantas para espantar mal-olhado e aquelas usadas para benzer. Talvez a gente se lembre das estações do ano, onde certas frutas maravilhosas crescem e a gente tinha o prazer de pegar no pé. Talvez a gente se lembre da beleza, do perfume das flores e das frutas e sua importância em certas celebrações do ano, como nos casamentos e na Páscoa. Talvez a gente se lembre das comidinhas típicas do meio do ano, que tem um sabor a mais, e mais que especial quando cultivados sem veneno. Foi plantado perto de um abacateiro lindo. Logo em seguida começou a dar. Primeiro veio a raiz, deu pertencimento, força, a firmeza necessária para dar broto. Como ninguém se dá sozinha, atrás veio limão, mexerica, café. Se nutriu e deu até folha. Amora, bananeira, acerola e muita, mas muita taioba. E quando já estava de pé, pronta para ouvir esta mesma história, atravessada pelos contos e causos de Dona Joana, minha mãe, a grande árvore já havia se tornado terra, chão, casa, bairro, cidade. Sempre estando ali, debaixo dos meus pés e caminhos, de pacto selado entre minha mãe e a ancestralidade. Cada dia que passa, eu percebo que eu não conheço nada de Ribeirão das Neves. Nada, nada, nada. Ninguém nunca me ensinou nada. Eu digo isso dos bairros, da geografia da cidade, dos pontos turísticos, dos lugares de encontros. Tive contato, né, através da vida artística com alguns coletivos, com algumas vivências,
Mas a minha vida, ela era tão centrada em Belo Horizonte, esse fluxo de sair da cidade para ir para BH, ele é tão forte que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, é voltado para a capital. Parece que você vive dentro de uma bolha, sabe? E é uma bolha que conecta a minha casa com o centro de BH. O que existe da minha casa para lá, não existe. E isso é muito ruim. A gente teve a oportunidade de conhecer lugares. Eu andei pela Praça dos Justinópolis, conheci o Coreto. Nunca tinha entrado ali, gente, nem criança. Por quê? Então, o projeto Poesia de Status, na verdade, ele começou em 2019, né? Quando, de repente, do nada, eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tô aprendendo na faculdade. A Poesia de Status, ela tem esse objetivo de divulgar o que a universidade pesquisa e ainda fazer esse diálogo com os produtores culturais. Poesia, com rap, né, como foi o caso do concurso Poesia de Status de 2021. A gente começou as obras depois que a gente recebeu o auxílio da Lei Aldir Blanc. E em janeiro até fevereiro a gente construiu a salinha do nada. Na verdade, tinha o terreno e a padaria, que era do meu pai. E meu pai cedeu um espaço de 3x3 ali para fazer a salinha. E com isso eu tive a possibilidade de erguer 2 paredes de gesso, quebrar a janela, fazer uma reforma geral para que tudo fique numa imagem legal, bacana, né, para uma salinha de aula. Qual que é o potencial desse lugar? Que é muito visto como um lugar maldito, como um lugar de pessoas agressivas, violentas, de bandidos, que é visto como uma periferia totalmente criminalizada. Por isso, quando a gente começou a pensar em patrimônio cultural, a primeira coisa que me veio à cabeça foi olhar para esses lugares que não são reconhecidamente vistos como pontos de cultura, mas que tem muita história para contar. A gente foi na mina e viu isso, uma mina d'água a céu aberto, sem nenhum cuidado. Água que poderia ajudar muitas famílias. Foi lá na mina também que a gente viu que os muros esburacados e sem reboco, símbolos desse abandono que a periferia tem, dessa falta de oportunidade que o nosso povo tem. Esses muros servem como galeria de arte. A pichação né, o escrever em superfície é algo humano, né? É nosso. Se der uma caneta para uma criança, ela vai rabiscar alguma coisa, saca? Se ela saber escrever o nome dela, ela vai escrever o nome dela. Isso é um instinto humano mesmo, assim. A gente está aqui no Justinópolis, né? Que é uma regional de Neves. Aqui no Justinópolis tem um quilombo com a história de mais de 130 anos. 130 anos, mano. Muito mais velho, tipo assim, dá quase o dobro de tempo que a cidade tem de constituída oficialmente, assim, né? E, tipo, é uma cidade que não conhece esse patrimônio, saca? Então, tipo assim, é complexo falar de pichação, ainda mais nesse lugar enquanto uma expressão artística. E é muito louco, sabe? Porque, tipo assim, tem muito, né? Tem muito pichador. Eu até costumo falar com algumas pessoas, assim, algumas pessoas até na cultura, né? Lá no Curumim eu já tive essa discussão de alguém falar assim, velho, mas o cara tá ali escrevendo o nome dele de pichação, ele tá representando só ele. Mas quando você vai pensar nessa cidade, tipo assim, mano, pra você fazer um grafite,
pá, colorido, né? Tem até essa discussão do que é o grafite mesmo como essência, o comércio, o mercado quer que seja o grafite, né? O grafite começa como letra também, então é um irmão gêmeo da pichação, né? Eu considero a pichação, na verdade, uma vertente do grafite, uma vertente brasileira. Mas assim, se você for pegar um grafite como a gente tem no imaginário, né? Geralmente personagens muito coloridos e tal, as pessoas não param para analisar quanto que custa fazer um trabalho daquele. A pichação é com folha de árvore, carvão, aqueles bagulhos de passar no sapato, saca? Qualquer coisa, mano, saca? A pessoa vai e se expressa. Então, a pichação tem mais a ver com viver do que exatamente com esse compromisso com uma estética, saca? Obviamente tem estética, tem desenvolvimento de estética dentro da pichação, mas assim, a pichação tem muito mais a ver com o grito de uma juventude favelada e que quer tá vivendo, saca? A gente vê coisas novas surgindo na cidade, como movimentos de resistência ou como um movimento para melhorar a autoestima, que é cultura, literatura, música, todas as produções culturais que existem, elas mexem com a autoestima das pessoas. Então, a importância da cultura marginal é isso, é um traço da nossa cultura, né? Essas pessoas não podem deixar de se mostrar o seu trabalho, de estar querendo fazer coisas novas também, né? E assim, a partir do meu trampo hoje, eu tento levar essa estética da pichação para ambientes que essa estética não circula, saca? Exposições de arte, galeria, circuitos oficiais de grafite. Então, tipo assim, o papel que eu tô tentando imprimir dentro desse rolê todo é de falar, pô, velho, o que a gente faz é arte e tem valor e é único, saca? Ao invés da gente querer buscar referências externas e modificar nossa linguagem, por que a gente não valoriza a nossa, saca? Por isso que eu comecei falando do quilombo, porque eu acho que é muito isso, né? A gente tá nesse lugar, não reconhece o que tem de riqueza e acha só o que é de fora é bonito, é belo, saca? Eu, velho, tô com quase 27 anos, eu consegui acessar alguns lugares assim que outras pessoas não circularam, né? Nem tô falando de academia, de faculdade, mas nesse lugar da arte, assim, tenho começado a acessar. E, tipo assim, velho, eu sempre penso isso, né? Se eu tivesse escutado algumas coisas que eu escutei nos últimos anos, de possibilidades, quando eu tinha lá 13 anos, minha vida, minha trajetória, com certeza teria sido outra. Então, velho, a gente pode falar isso pros moleques que tá hoje na rua, sacou? Mandando um picho, e que é possível, e que a parada daqueles falam tem valor e é única, saca? Uma vez eu fui numa audiência pública e uma fala de um professor de capoeira me impactou muito. Ele disse que no lugar onde a polícia não chega porque o jovem já não sente mais nenhum medo ou tem qualquer noção de respeito para com aquela força, no lugar onde os pais não chegam porque aquele jovem já perdeu o respeito e também tem muitas questões a trabalhar com esses pais, no lugar onde a escola não chega porque ele também não se vê mais identificado naquele espaço, não se sente reconhecido e não sabe a importância, não vê mais a importância daquela relação com a escola, os professores e mestres de cultura chegam. Porque numa roda de capoeira, por exemplo, aquele jovem aprende a respeitar o espaço, a respeitar o próprio corpo, se sente sobretudo valorizado, se sente humanizado, se sente reconhecido e respeitado por sua comunidade. Me chamo Zulu, né? Comecei a capoeira em 79, né? E para aí não parei mais.
né? Continuei, treinamos, tinha uma feira hippie lá no centro da cidade, que tinha roda na quinta-feira à noite, no domingo de manhã. E viajando pelo mundo afora aí, fui conhecendo muitas pessoas e fui me admirando mais com cada dia, aprendendo mais com os mestres mais velhos, né? E tô na capoeira até hoje aqui, passando a rapaziada que tá chegando, né? Como que é a relação do senhor com a cultura aqui na cidade? Essa é a minha relação aqui, muitos deixam a gente aqui, né? A gente tá lutando, procura um, procura outro. E muito difícil ter alguém que chega e te dá aquele reforço, né? Assim, eu vou chegar ali, vou ajudar o pessoal para eles continuar ensinando, espalhando a cultura, falando sobre os nossos ancestrais, né? Que deixou essa cultura para a gente preservar. E às vezes o pessoal deixa meio a desejar. Se a gente não tiver o pé no chão com firmeza, acaba morrendo, né? Nossa história aí, que veio do negro que lutou para colocar a nossa cultura aí, a nossa capoeira, muito difícil. E se a gente deixar, morre. Porque o pessoal às vezes não incentiva, não procura valorizar, né? Uma pergunta muito ampla. O que é a capoeira? A capoeira é tudo que a boca come, Thiago. Toda beleza que vem é a capoeira. Que a capoeira, ela te ensina a respeitar o seu próximo, ela te ensina a te enxergar pro dia a dia da vida, ela te ensina a cantar, ela te ensina a tocar, ela te ensina a movimentar seu corpo. Se você não tivesse conhecimento, não tem jeito. E a capoeira, ela é tudo, né? Essa beleza toda é a capoeira. Eu sou de Belo Horizonte, muita gente sai daqui e vai trabalhar lá. A notícia que chega, assim, a brincadeira que se tem é o Ribeirão das Trevas, né? E quando a gente vem de lá pra cá e encontra um espaço cultural igual esse aqui, isso aqui é multicultural, né? Na verdade, porque assim, você encontra praticamente todo tipo de atividade que cabe num espaço assim, você vai encontrar aqui. Então isso é muito legal e é muito bacana que você vê que existe uma preocupação muito grande das pessoas em vir para cá e usar esse espaço, né, que não é um espaço simplesmente jogado para qualquer um. Isso é legal. Por exemplo, eu vejo que se a gente tiver um pouquinho de visibilidade da comunidade da prefeitura para abrir um espaço igual esse, onde a gente possa estar trazendo, tirando realmente as crianças da droga, do mau exemplo das esquinas, para poder estar apresentando para elas um projeto de vida através da capoeira. Eles podem aprender a zumba, a defesa pessoal, podem aprender musicalidade, eles aprendem o valor da comunicação e de se trabalhar em grupo. Isso é muito importante para o crescimento, seja de uma criança, de um adulto, ou para uma pessoa que está fazendo aquele tratamento de recuperação, porque ela quer um amparo. O ser humano, ele é carente de atenção. Então, se a gente der essa devida atenção com carinho, com respeito, agrega o valor da gente crescer como ser humano e estar preservando vidas, que eu acho que é o propósito da capoeira, trazer pessoas para o esporte, incluir todo mundo e através da transformação dentro da cultura a gente pode fazer cantor, jogador de capoeira, dançador. Então tem várias coisas dentro da cultura que a capoeira pode trazer para o cidadão para formar um cidadão do bem. Então acho que é por isso que é muito importante que a prefeitura invista no espaço igual no Curumim, nas praças, onde eles colocam 1 ou 2 profissionais que já estão na capoeira mais tempo, que tem uma credibilidade, que tem uma bagagem para poder estar contribuindo com a comunidade, porque é importante para o crescimento do cidadão e para a criança como pessoa e na formação do caráter. Então, é isso. Cultura, de uma forma geral, sempre vale a pena. Isso é o primeiro ponto. Não existe uma sociedade avançada que não tenha uma cultura firme, forte. Então, em termos de cidade, eu digo que a arquitetura é uma coisa que é muito importante para que a pessoa se sinta bem no espaço que ela vive, né? Então, um espaço como esse aqui, hoje, choveu pra caramba, o mato tá grande e tudo, mas daqui a pouco, né, vem a prefeitura, limpa tudo bonitinho, dá uma outra vida de novo pro espaço e um orgulho para a pessoa que usa, né? Assim como na cidade, como você está perguntando, a arquitetura, né, você vendo uma cidade bonita, bem cuidada, dá um sentimento melhor para as pessoas, com certeza.
apoiar, mas vai ser balada, não vai ser bobo não. Vai ser ração, né? Vai ser isso, não mata. Cala a boca que aqui é amanhã. A experiência de olhar para a cidade de outra forma, de tentar entender o que existe, perceber quanta coisa e quanta riqueza se esconde por detrás dos estereótipos, dos estigmas, das coisas que são ditas sobre esse espaço. Olhares e ressignificações. Que olhares são esses? E o que é ressignificar olhar? A gente via esse lugar como um lugar bom? A gente via esse lugar como um lugar seguro? Que lugar é esse? Que ressignificações são essas? O que a gente está construindo enquanto resistência? Doido demais. Quando você olha para a cidade, o que você vê? Hein? Eu? Aham, você mesmo. Não o espírito que está do seu lado. Eu vejo a cidade. Além disso, você vê mais alguma coisa? Memórias. E esse lixo aqui, o que te remete? Que histórias um lugar abandonado pode contar? O que hoje a gente observa como asfalto, muros de concreto, casas e essa típica paisagem urbana encobre memórias antigas. Houve um tempo que esse local era encontro de 5 nascentes, cercadas por muitas árvores e uma paisagem belíssima, com pássaros e espécies de animais que não existem mais. O encontro dessas 5 nascentes formava uma grande lagoa, e essa lagoa era cheia de canoas. Daí o nome desse bairro. Assim nos contam os moradores antigos daqui. Essas memórias são tão importantes para resgatar a história deste lugar. E são coisas que os asfaltos e os muros não contam. Irmão, nem todos nós podemos demonstrar nossa liberdade de expressão, não. Por causa de um tal ponto de vista que entra em contradição. De diferentes visões partem para a ação, violação dos direitos do cidadão, debatendo nos acordes no violão, expondo opiniões de tempos e ocasiões, dentro de barracões ou em mansões. A Constituição separada por milhões, em forma de divisões egoístas, individualistas. Não dá igual a todos e sim o que precisa. Essa é a fita. E fazer o bem, truta, vire sua maior rotina. Essa é a fita. Que fazer o bem, truta, vire sua maior rotina. Mas penso que letras e rimas anarquistas para a maioria das pessoas nunca são bem vistas. Pra população consegue ver. Gente, a importância da poesia marginal, principalmente em Ribeirão das Neves, é divulgar a cultura, é disseminar o que a gente está enfrentando no nosso contexto atual, tanto no contexto pandêmico, né, pré-pandêmico, pós-pandêmico. Ribeirão das Neves tem suas dificuldades desde que Ribeirão das Neves é Ribeirão das Neves. A gente sabe que tem esse problema de cidade dormitório. Sabe o que é ser uma cidade dormitório? O quão forte é isso? Você morando dentro da cidade e vendo que todo mundo, meu pai sempre trabalhou na construção civil, minha mãe como empregada doméstica. Sabe que a sua cidade é considerada dormitório? Porque as pessoas só dormem em suas casas e saem para trabalhar em Belo Horizonte. Sabe o que é ter noção de que nós fazemos parte de toda essa mão de obra que mantém a capital viva e ao mesmo tempo a gente não tem essa ação de viver o próprio território, de conseguir vivenciar, de conseguir dar bom dia pro vizinho, de não ter que sair 4 horas da manhã de casa, chegar 10, 11 da noite, sabe? Isso é muito forte. Falar que uma cidade é dormitória é falar de muitas problemáticas que cercam essa cidade. E só essa característicazinha de dormitória já define muito dos nossos problemas.
que é o despertencimento, que a gente não conseguir se conhecer, não conseguir se reunir em comunidade. Isso afeta tudo. Todos se escondem no escuro, tudo normal pra todo mundo. Tá normal, tá normal, tá normal, tá normal. Já cansado de tanta corrupção, João. Vender imposto com voto e ter só ladrão. Viver no mundo de erros que virão. Respira fundo e enche o peito de poluição que é pra refletir sobre sua vida. Dessa vivência de pessoas que sabem do valor da vida e que estão lutando para cotidianamente sobreviver. Esses estigmas partem de uma realidade material muito triste. Mas isso não é o ponto central. A coisa mais bonita é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Quando tava lá no fundo eu não achei um que chamou de irmão. E tudo normal pra todo mundo, todos se escondem no escuro. Tudo normal pra todo mundo. Tá normal, tá normal, tá normal, tá normal. Eu acho que a rua é um lugar da democracia, né? As praças, as ruas. E a gente vive um mundo hoje que é um mundo do shopping center, né? Tudo se paga para entrar, tudo é muito caro, inacessível para a grande maioria. Os comportamentos têm que ser quadrados daquela forma, que está estipulado para se expressar daquela forma em tais ambientes. E a rua não tem isso, né, velho? A rua é um lugar de maluco, pichadores, fraga, todo mundo se encontrar. Então o ocupar tem muito a ver com uma juventude gritando, querendo viver. Especificamente em Neves, quando você vai falar de uma juventude ocupando os prédios do centro de Belo Horizonte, que é a nossa cidade vizinha aqui, tem essa pegada da juventude gritando por viver? Tem, mas tem uma fita de retomada da cidade, de ocupar espaços que a gente só é possível estar lá trabalhando, vendendo nossa força de trabalho, ocupando na tora sem pedir permissão, né? Tá lá no topo do prédio e tô nem aí se você quer saber se eu tenho que estar lá ou não. É uma juventude querendo estar viva, sabe? E eu acho que isso é uma das formas de se expressar, né? Nayara, onde você mora? Eu falava, eu moro em Justinópolis. Justinópolis? Onde fica Justinópolis? Ali um pouquinho, depois de Venda Nova, depois de Lagoinha, sabe? Aí falava assim, mas você mora em Justinópolis mesmo? Não, não é Justinópolis, né? É ali perto, assim, do Botafogo, Menezes, ali entre. Onde? No Esperança. Você mora em qual rua do Esperança? Olha, não é bem no Esperança, é ali no Piedade. Isso tudo pra poder chegar no meu endereço e falar onde eu moro. De tão difícil que era. Mas depois, tomando consciência de algumas certas violências que eu estava passando, eu comecei a me questionar por que eu não podia falar que eu morava em Ribeirão das Neves, sendo que eu nasci aqui. Minha mãe conquistou o primeiro imóvel dela dentro dessa cidade. E essa cidade representa pra mim muita coisa. É muito importante para uma pessoa preta, de família preta, ter a própria casa. Isso é uma conquista muito importante. Então, por que eu tenho vergonha de morar nessa cidade? E aí, depois disso, quando as pessoas começaram a falar de Ribeirão das Trevas, aí eu já usava o meu território de uma outra forma. Onde você mora, Nayara? Eu moro em Neves. Onde, Neves? Ali, perto da região de Justinópolis. Nossa, mas você mora em Ribeirão das Trevas? Moro. Você vai querer mexer comigo? Você sabe de onde eu venho? E aí já ia pra esse sentido, né? Você sabe de onde eu venho? Você não pode falar assim comigo não, que eu moro em Neves. E aí quando a pessoa pergunta pra mim onde você mora, de novo, eu falo que eu moro num lugar que tem muitas histórias pra contar. Um lugar com muita gente preta, incrível, gente resiliente, um lugar cheio de cultura, cheio de afeto, com muito desejo de pertencer ao seu próprio território. A importância da natureza
para nossa cultura vai muito além de um simples utilitarismo. De verem um local preservado, por exemplo, só um ponto de lazer. A paisagem natural, o ar puro, os sons dos pássaros, a terra cuidada, quebra o ritmo frenético da correria da cidade e é capaz de nos regenerar, trazendo uma sensação de alívio. E da mesma forma que a água que brota limpa e fresquinha em vários lugares da cidade escorre alimentando a vida de todos os seres por onde quer que ela passe. Talvez a gente também possa aprender a doar o que de melhor temos, para garantir que muitas das famílias que hoje não têm uma gota de água para beber consigam. Talvez daqui a um tempo a gente redescubra o que os povos indígenas nunca esqueceram. Que a gente é parte da Terra, somos a natureza, não estamos fora dela. E aí, expedição do Projeto Olhares, qual que é a sensação? Tá muito bom, velho. A gente tem um trem desse do lado de casa, paraíso desse. Vários paraísos naturais que precisam ser cuidados e preservados. Nossas expedições pela cidade, tentando reconectar. Aqui a gente tem muita riqueza. As pessoas e a natureza. A gente tem desde os lugares mais empobrecidos, agressivos e violentos, e a cidade é gigantesca, até as pequenas comunidades e suas particularidades. Neves é uma cidade esquecida. Ribeirão das Neves, infelizmente, para nós aqui, nós somos esquecidos. Porque a gente não tem ajuda nenhuma, não temos apoio de ninguém. Né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz, a gente corre atrás, a comunidade se junta, se reúne para poder estar conseguindo alguma coisa. Uma das coisas mais belas das comunidades carentes é, de fato, a capacidade de construir formas de convivência, formas de colaboração, de solidariedade, mesmo com pouco. O Dão é um jovem que foi preso injustamente. A comunidade se uniu e conseguiu tirar ele da cadeia. Talvez por isso a nossa cultura seja uma cultura de resistência, porque o que a gente tem é só nós mesmos. E nós sabemos da força que temos. Tem uma torre de caçambas por onde passavam minérios e hoje, contraditoriamente, há uma grande população vivendo nas imediações desse local, em uma área que é vista como invasão. É engraçado, um lugar em que ajudava a produção de minério do estado, que é um dos estados mais ricos do Brasil, ter ali debaixo do lugar onde passava o minério pessoas que nem tinham condições de morar. Eu tenho umas recordações bacanas daqui, sabe? Isso aqui é um ponto histórico, sempre teve isso aqui desde quando eu me entendo como gente que isso aqui já existia, sabe? Bem das antigas. De noite aqui é um lugar bem bacana, um ponto turístico mais conhecido como Mirante, né? O ponto de encontro da comunidade mesmo. Trem bem bacana aqui. Se a prefeitura ajudasse a gente, a manter o local, entendeu? Ajudar a limpar, fazer um lazer para as crianças, uma pracinha.
ia ser bem bacana aqui, eu acho que ia ser bem interessante se eles olhassem mais pro nosso lado, mas querendo ou não, nós é um bairro esquecido aqui, né? Para mim, Ribeirão das Neves é uma cidade que carrega em si muita beleza, muita potência de vida, muita energia, ao mesmo tempo que certas estruturas de poder precisam fazer a campanha negativa sobre ela, ao mesmo tempo que existem muitas forças que querem impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Esse território é a terra da contradição, né? O Brasil. Neves, eu acho que, tipo assim, sintetiza muito o que esse país é, né, velho? Tipo, a gente tá em cima de uma porrada de riqueza, só que sem poder acessar, né? Mesma coisa, tipo, você tá dormindo em cima de um monte de ouro com fome, tá ligado? A nossa cidade, ela não é só violência, ela não é só reconhecida porque tem um sistema carcerário. Nossa cidade tem muita coisa que precisa ganhar visibilidade, que precisa renovar, né, essa imagem da cidade. Talvez por isso muitas pessoas não se sentem pertencentes e também queiram sair da cidade, sabe? Não tem perspectiva de viver aqui, de criar seus filhos aqui, de criar seus netos aqui, enfim, de construir sua casa, sua vida. Por que não, ué? Por que eu vou morar aqui se é distante? Se eu tenho que fazer tudo em BH, vou morar em BH de uma vez. É um trampo, né? Um trabalho de pertencimento, de pensar esse território de uma forma carinhosa, com afeto, mas é um trabalho mesmo, porque é difícil, né? Ele é um território que, tipo assim, os rumos de quem governa, de quem domina economicamente, que essas pessoas colocam para esse território é para a gente não gostar dele, né? É para a gente vir aqui só dormir, mal, não viver nele, não ter afeto, não ter memórias afetivas com ele, sabe? Eu lembrei agora de uma frase de um professor meu de literatura grega, que as pessoas agora, né, precisam meio que ser que nem os gregos, que é ter coragem e moderação. Ter coragem para quê? Para fazer esses projetos lindos, maravilhosos que estão acontecendo na cidade, para dar pelo menos o primeiro passo para algo novo, né? Primeiro passo para um verso, e ter moderação para que a gente não chegue nessa luta tão irracional que a gente está tendo agora, de esquerda, direita, né? De não ter diálogo. A gente precisa ter moderação para poder ter um diálogo entre as pessoas que às vezes nem conhecem o que é esquerda e o que é direita, mas estão movidas pelo ódio. Pra mim é normal, sabe? Tipo, eu moro aqui desde pequeno, já sou acostumado com todo mundo. E querendo ou não, a gente dá pra notar a diferença na preferência das pessoas, tá ligado? Em relação à nossa cor, mas pra mim é normal. Só em relação à polícia mesmo, né? Que querendo ou não, eles têm um pouco de preferência, né? Vou usar esse termo mesmo. Querendo ou não, a gente nota a preferência deles, tá ligado? Em relação à nossa cor, o tratamento, a forma que eles tratam a gente é diferente, entendeu? Já presenciei bastante injustiça pelo fato de eu morar aqui, já presenciei bastante coisa assim em relação à polícia militar, mas em relação a mim mesmo não aconteceu nada injusto, não. Talvez para algumas pessoas seja mais fácil pensar no que há de ruim, mas toda vez que você se aproxima de verdade de alguma coisa e tenta entender aquela coisa em essência, você pode captar um pouco do que verdadeiramente ela é. Os nossos olhares nunca vão conseguir compreender toda a riqueza que existe em algo. É super importante falar que eu tô aqui no quintal da minha casa. Minha casa tem um quintal que tem várias plantas, que tem jabuticaba, café. E a minha família tem o hábito de cultivar café em todas as etapas. O café aqui em casa, a gente toma o nosso próprio café, eu acho isso chiquereza. Tem romã, bananeira, a gente troca coisa com o vizinho. A vizinha dá jabuticaba, a gente devolve banana, que dá chuchu, que a outra dá muda de quiabo e traz pra cá, e a gente vai se resolvendo e vai se encontrando.
A gente não pode aceitar certas coisas porque elas passam do absurdo, né? A gente ter um lixão a céu aberto, que por lei, inclusive, não pode ter mais. A gente ter quebradas todas sem saneamento, todinha, inteira, com fossa, e a Câmara de Vereadores aprovando loteamentos gigantes do lado dessas mesmas comunidades, sabe? Eu acho que está tudo interligado. Eu acho que esse território só começa a melhorar quando a gente pôr respeito, fraga. Fala assim, a gente tem que respeitar essas vidas e essas histórias que estão aqui, porque, tipo assim, se ficar só respeitando a vida e a história da família deles, não dá, né, mano? A gente tem que respeitar, é dos mais humildes, é de gente que construiu isso daqui, que leva isso aqui nas costas, tá ligado? Eu acho que aqui o povo, pelo menos da onde eu moro aqui, tudo que eles conseguiu aqui foi juntando entre eles mesmo, nunca teve ajuda de prefeitura, de nenhum tipo assim, tá ligado? Sempre foi esse juntando e fazendo entre eles mesmo, tá ligado? A união da comunidade, das pessoas que gerou tudo que nós temos aí hoje. Querendo ou não, é muita dificuldade, né? Pelo fato de ser homossexual e ser uma jovem negra também. Até no mercado de trabalho a gente encontra muita dificuldade, sabe? Mas, tipo, eu sinto de cabeça erguida, tá ligado? Sem ligar pra nada que fala de mim, muito menos que pensa. O que importa é o que eu sou e o que eu sei que eu sou, entendeu? Que, tipo, o que os outros pensam de mim, pra mim não importa, não. É eu por mim mesmo. Eu sei o que eu tô fazendo. E se pra mim eu tiver certo, é isso mesmo. Não é Deus no céu e eu na terra, né? Tem que curtir mesmo, tem que ir pros bailes mesmo, esperar a pandemia passar e eu curtir mesmo, embrasar. Tem que viver, só é a fase da juventude. Nossa geração, né? Isso é curtição, nós quer curtir, tem que curtir mesmo. Essa juventude, ela se expressa e se expressa dessa forma também, saca? Através do picho, através das artes urbanas. Com isso, a gente fala, eu existo, eu tô vivo, fraga, me respeita, fraga. Sim. E eu não tô te pedindo respeito, eu tô te exigindo respeito, porque eu tô aqui, mano, não preciso te pedir pra estar em lugar nenhum, saca? Eu simplesmente vou estar. Nós, principalmente da cultura marginal, é que define a cultura brasileira. São as pessoas que estão lá trabalhando diariamente, né? Se não fosse essas pessoas, não teria cultura brasileira. Não teria cultura, né? Vence. E de que outra forma a gente pode apresentar para as crianças, para as gerações que estão vindo, a história do nosso povo? Não contar uma história de um Ribeirão das Trevas, de pessoas fracas, debilitadas, incapazes, violentas, marginais, mas contar a história de verdade, a história do cotidiano de um povo que se reinventa a todo momento, que cria, que é capaz de sorrir, que é capaz de abraçar o outro, que é capaz de cuidar do outro, e que por mais contradições que hajam, pode sim se transformar num ribeirão de luz. E é bem aquela letra do Racionais: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Eu amo o povo preto demais. Eu amo. Olha o tanto de história que eu contei pra vocês, inspirada nesse povo preto dessa cidade. Agora vai me dizer que Ribeirão das Neves é só violência, né, gente? Ah, brincadeira. Ai, que brincadeira chata, ultrapassada, sem graça. Estamos em um momento muito desafiador da nossa história, onde a crise potencializada pela pandemia limita nossa capacidade e nos enche de desesperança. E como sempre, nosso foco é a tentativa de sobrevivência. Em lugares como esse ribeirão, as trevas são ações que aprofundam nossos problemas. Parte daquela ideia de que não temos nada nem cultura e somos fracos e descartáveis. Frutos de um lugar onde não se tem nada, só lixão. Onde as referências mais importantes são o presídio e a violência. Tá fazendo ela. Mas esse olhar cheio de preconceito não é capaz de dar conta das nossas histórias verdadeiras.
da força do povo que transforma a terra vermelha em obra de arte, muros em galeria, escombros em centro cultural. Esse olhar empobrecido para o nosso povo não dá conta de ver a nossa luta cotidiana ocupando os espaços públicos, dizendo não às imposições que nos impedem de acessar os centros educacionais da cidade e construir pontos de cultura. Seguimos lutando para que a vida seja preservada, que o caminho de nossas águas não dê lugar ao asfalto, que possamos comemorar as conquistas das nossas juventudes, não chorar sua morte, e viver essas lutas e ressignificações diárias talvez seja o nosso maior patrimônio cultural. Ainda não sei se nossa comunidade vai ter a capacidade de realizar outra forma de se relacionar com a vida. Mas sei que tem muita gente se esforçando. E esses são os nossos olhares. Seremos donos do nosso amanhã, mesmo que eu viva achando que é o último dia. Eu tenho mais uma chance, mais uma vez, yeah. Seremos donos do nosso amanhã. Cada segundo, minuto, uma hora, pureza vai me libertar do presente sombrio. Seremos reis, yeah. Seremos donos do nosso futuro, porque ele é nosso, o mundo é nosso. E que eu não posso ficar parado esperando a linha do tempo mudar. Cada poesia escrita alimenta minha alma, renova energia, espírito livre me mostra que eu tenho que buscar. Falta o passo pra alcançar, yeah. Preciso de força, motivação e visão. Não me pede perdão em primeiro lugar. Aprenda a se perdoar, aprenda a me perdoar, yeah. Cada poesia escrita alimenta minha alma, renova energia, espírito livre me mostra que eu devo buscar. Seremos donos do fim, yeah. Seremos donos do fim. Seremos donos do fim. Na frente, BLK 2020. Assim, ó. Ei. Virando noites em tragos, dias e acasos, almas em barcos, vendo as falácias de um mundo bizarro. Olhos carrascos, enfrento o meu medo, não escondo o que sinto. Desfaço o cabelo no fio da navalha, me enfrento de frente do espelho. Reparo meus erros, as chances são raras pra ganhar dinheiro. Não pode ter falha, meu plano é perfeito e minha lírica é rara. Então não se compara, se pisa na fonte, não encalha na praia da raia da borda na água, te afogando. Raso quem nada da vida faz água, eu tô calmo. Cigarro me acalma nos tragos, mas essa desgraça eu tô farto. Meu tempo é o que faço, meu passo não deixa meu rastro. Eu confesso, é pecado, é errado, mas pecado é viver sem pecados. Se perdido não acho, só me acho com fardos. Farpas, cascos, aspas, acho que é karma. O destino é minha arma, igual minha fala, mas minha atitude não tarda. Se cala quem sempre se embala, se infarta. Meu flow vem de graça, segura essa faixa, escuta essa obra, mano, relaxa. Arriscando minha seriedade, usando com a paz entre o caos. Que te motiva a viver diferente é o acaso. Se por acaso encontrar com minha morte na arte eu me caso. No fundamento eu me caos. Se o fundamento para se encontrar com perdão é ver um chão de terra sem medo de andar descalço. Chato que o dia só passa em falsa forma de melhora. Vivendo a base do meu veredito com a solução que retira meu sono. Cada parte que vem me destruindo por dentro pro povo sempre revigora. Amo sonhando em viver da minha arte. Eu cavo minha cova, eu construo meu trono. Peito sempre mal amado, fogo no sangue. Ramos tangue tá na palma, sempre luto pro passado. Sou mais frio com meus traumas do que adianta dinheiro e corrente. Se no fim do jogo não salvo sua alma. Querendo o mundo na mão de uma noite pra outra e retruco se me pedem calma. Nunca eu duvido dos
para partir de misérias emoções. Sei que no fundo estou por emoção, nunca envolvi de verdade. Tá, mas tem medo do perdão. Tá, mas tem medo do perdão. Tá, mas tem medo do perdão. Ainda sou jovem inverno. Tá, mas tem medo do perdão. Tá, mas tem medo do perdão. Sangue frio como Alasca.